Está aqui a Letícia Salorenzo, linguista e jornalista que participa todas as segundas-feiras aqui com a gente. Oi, Letícia, tudo bom? Tarde, quarentena. Bom, Tudo certo. A Letícia hoje traz para a gente um rescaldo do que foi o discurso, o pronunciamento de Jair Bolsonaro na sexta-feira. Vamos começar por aí, então, assim, qual foi a sua percepção quando ouviu aquele discurso, aquele pronunciamento que foi feito em cadeia de rádio e TV, em que Bolsonaro falou bastante tempo, foi cerca de 40 minutos, inclusive parece que ele fez um improviso antes de chegar nas tais 3 páginas, que seria o discurso oficial, de fato, né? vamos retomar a nossa conversa a partir de uma pergunta que eu te fiz na sexta-feira. Lembra? Eu te perguntei, mas é um pronunciamento ou é uma coletiva? E qual foi a sua resposta? Que era um pronunciamento oficial em rádio e em TV, TVs abertas teriam que passar obrigatoriamente, portanto a TVT passou esse pronunciamento aqui, a gente conversava esperando esse pronunciamento que aconteceria às 6 horas da tarde. Pois é. Então vamos partir de uma teoria que foi muito usada, está sendo muito usada agora dos anos 90 para cá, o início do ano 2000, que é a teoria dos gêneros textuais. Quando eu fiz escola, século passado, milênio passado, deixa isso para lá, eu aprendi que gênero era suspense, aventura, romance, coisas assim. Hoje em dia, o conceito de gênero textual é uma coisa um pouco mais ampla. E por texto, você não entenda apenas as palavras, uma redação feita, mas é também, além da redação, do conjunto de palavras, é o que você vê e o que você ouve naquele texto. Então, quando você estuda isso na escola, o gênero mais lembrado é o gênero receita culinária, que você tem um formato próprio, você tem uma lista de ingredientes, logo depois você tem um modo de usar. E nesse modo de usar você tem um texto que é uma sequência de verbos no imperativo. Acrescente o leite, ponha a farinha de trigo. E esse é o exemplo prototípico de um gênero textual. Mas tem vários outros gêneros. Por exemplo, a escritura. Você tem um formato... E você pode subverter esse texto. Por exemplo, esse livro aqui do Veríssimo, Comédias da Vida Pública, de 96, ele tem um texto maravilhoso de 14 de março de 79, que foi a véspera da posse do presidente João Figueiredo. Nesse texto, ele faz um texto em formato de escritura de posse, de transferência, de compra e venda de um imóvel, e você faz e ele vai descrevendo a transferência do Brasil, do Geisel para o Figueiredo. Então é um texto muito interessante que você vê, peraí, é uma posse, é uma compra e venda, então você vê a própria estrutura informativa de uma escritura já passa essa informação de que nós estávamos dentro de um regime autoritário, fechado, ditatorial, e que houve essa transferência de poder como se o Brasil fosse um imóvel. Né? Você identifica que aquilo é uma crônica, só que está no formato de uma escritura. Tá? Então, um gênero textual é um texto que ele tem uma função social e você identifica a função social que ele tem. Porque a própria estrutura dele tem uma série de informações. E o que tem a ver o pronunciamento com isso? Porque o pronunciamento de presidente da República também é um gênero textual. Nesse gênero textual, em primeiro lugar, ele é extremamente rígido. Você tem todos os padrões, às 3h59, o transponder do satélite BrasilSat vai estar conectado, favor linkar isso, não sei o quê. Aí você começa com, neste momento, forma-se a cadeia de rádio e televisão para pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República. É uma estrutura rígida, é uma estrutura forte. E nesse momento, você é informado de que vai entrar no ar um pronunciamento oficial e institucional do presidente da República. Então,
não é o ambiente mais adequado para você falar que o seu filho comeu metade do condomínio, né? Então, ele já começou a perverter. Outra coisa também que perverteu completamente o gênero, e isso te causou um desconforto ao ver isso. O gênero, nesse gênero, pronunciamento de presidente da República, o presidente da República aparece sentado, devidamente vestido, de terno e gravata, ou enfim, de uma roupa formal, e você está num ambiente onde, no máximo, atrás vai ter a bandeira ou o brasão da República. O Bolsonaro apareceu cercado de gente atrás. Ele poderia fazer isso? Poderia. Estava até pensando isso. Em que situações isso poderia acontecer? Aparecer todo o ministério atrás dele. Por exemplo, numa situação de guerra, se o Brasil estivesse sendo invadido, por exemplo, você coloca todo o seu ministério dizendo: nós somos um só, nós estamos coesos e nós estamos defendendo nossa pátria. Isso é possível, só que não foi o caso. Ele tentou fazer isso, mostrar todo mundo coeso contra o Moro. Por quê? Como assim? Aí teve uma série de falas que a gente começou a perceber, mas peraí, o filho do condomínio, aí tem aborto, aí de repente entra o Queiroz, aí fala da Marielle, aí tem a sogra que deveria ter feito uma plástica. E na sexta-feira eu entendi que quando eu não consigo entender o que o Jair Bolsonaro está falando, eu paro e reseto a minha cabeça, porque não é para mim que ele está falando. É para o público dele, é para os eleitores dele, é para o que a gente convencionou chamar de bosomínio, né? Então, nesse momento, e o que também é mais uma perversão do gênero textual, pronunciamento de presidente da República, porque nessas horas ele tem que falar com toda a nação e não em quem votou nele, né? Então você vê que houve uma perversão, houve um mau uso, um extremo mau uso de um instrumento, de uma ferramenta de comunicação institucional e oficial da presidência da República. E eu estou achando isso maravilhoso, que até Marcuschi vai ajudar a compor o impeachment do Bolsonaro. Outro detalhe que você observou, a gente conversou um pouquinho antes e que você observou, que acho bastante importante a gente trazer, foi o caráter de discurso populista, e daí tanto de Bolsonaro quanto de Moro também, né? É verdade. Isso que eu esqueci de falar com você na sexta-feira. A estrutura do discurso, tanto do Bolsonaro quanto do Moro, era: eu sou correto, eu sou perfeito, o mundo que está agindo errado. Quando você faz esse isolamento, essa separação, isso é uma estrutura típica de um discurso populista. Então, o Moro, quando ele começou a falar: eu tentei trabalhar da maneira melhor possível, mas aí o presidente queria influenciar, queria interferir na Polícia Federal, e nesse momento eu não posso aceitar, porque não é assim que eu trabalho, isso vai manchar a minha bibliografia. E o próprio Bolsonaro teve uma hora que ele falou, ele comparou a bibliografia com o Brasil. Quer ver? Onde é que eu anotei isso aqui? Foi logo no início. Que ele falou... Onde é que está? Achando o senhor... Muito longo, de fato. Pois é, não, eu estava vendo o comentário logo depois do Brito também, foram 25 minutos de comentário, é muita coisa, ele falou demais. Está aqui: o senhor tem uma biografia a zelar, eu tenho um Brasil a zelar. Então você tem, quando a imprensa e o próprio Moro começar a se separar separar a imagem do Moro da imagem do Jair Bolsonaro, gente, é muito fácil manter as imagens juntas, porque a estrutura discursiva é idêntica. A diferença é que a estrutura do discurso do Moro, ela tem um verniz mais arrumadinho. E a estrutura do Bolsonaro, ele tem um verniz mais bagunçado, né? E, aliás, por falar em bagunçado, você não deve jamais
num gênero textual, pronunciamento oficial de presidente da República, falar um palavrão, como ele falou. Não pode, não pode. Isso é muito feio e muito inadequado. Só para a gente finalizar, fala rapidinho para a gente sobre a questão do Globo, sobre a narrativa que o Globo trouxe em relação a essa situação Bolsonaro-Moro. Eu vi a capa do Globo no sábado e aí eu fui ler, porque estava realmente... a capa estava berrando, né? O Moro sai atirando. Aí eu fui abrir, fui ler todos os textos, deve ter umas 12 ou 15 páginas falando da crise do Moro, né? E em todas as matérias, o Moro ele é citado como ex-juiz e não como ex-ministro. Qual a diferença disso? Para a gente não faz a menor diferença, mas se você pegar a cabeça de alguém que ainda acredita que a Lava Jato foi um divisor de águas no combate à corrupção e que foi a melhor coisa que aconteceu nesse país, essa pessoa apoiou, votou no Bolsonaro e achou maravilhoso quando o Moro virou ministro da Justiça dele, porque agora que vai se instaurar a moralidade nesse país, etc. e tal, complete você mesmo com o discurso que a gente já conhece. No momento em que ele aí ele virou ministro da Justiça do governo Bolsonaro. No momento em que ele saiu, o jornal Globo, e foi só o jornal, não foi o Jornal Nacional não, tá? O jornal Globo começou a chamar Sérgio Moro de ex-juiz e não de ex-ministro. Porque no momento que você chama ele de ex-ministro, você está associando ele ao governo Bolsonaro. Quando você chama ele de ex-juiz, você associa ele à Lava Jato, você associa ele à prisão do Lula, você associa ele ao combate à corrupção. Frames, eu vejo frames em tudo quanto é canto. Letícia Salorenzo, linguista e jornalista que participa todas as segundas aqui com a gente. Letícia, muito obrigada, um beijo para você e até semana que vem, se não antes, quando necessário. Pois é, beijo, até a semana que vem, que não seja necessário, nada contra eu participar, mas realmente é tão estressante essa política brasileira. Não é? Vamos torcer. Um beijo, Letícia, até.